13,8 bilhões de anos, a idade de nosso universo. Por que o nosso universo se expande? E o mais importante, o que deu origem a essa expansão? Atualmente, a teoria do Big Bang é a melhor que temos para tentar nos explicar a causa dessa expansão. Mas o que ela nos diz exatamente? Ela pode nos dar todas as respostas? No vídeo de hoje iremos entender a teoria do Big Bang. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme e eu sou o criador do canal Pensamentos. É um prazer finalmente poder conhecê-los. Bom, em 1915, quando o físico Albert Einstein propôs a teoria da relatividade geral, nela ele defendia um modelo de universo estático e imutável, que nele não haveria uma história para se contar, pois ele sempre esteve presente. E nesse ponto é importante enfatizar que Einstein estava errado, pois no início do século XX, novas galáxias haviam sido descobertas, e que estas, por sua vez, estavam se afastando umas das outras. Com isso, muitos físicos começaram a se perguntar o que estaria causando esse mecanismo de afastamento entre elas. Foi então no ano de 1927, quando o padre e matemático belga Georges Lemaitre propôs oficialmente a teoria que conhecemos hoje como Big Bang. Na época, ele dizia que o nosso universo surgiu de um pequeno ponto, no qual ele chamou de átomo primordial. Para entender melhor isso, vamos voltar a uma época um pouco mais simples do nosso universo, onde galáxias e estrelas não existiam, na medida de tempo de menos 43 sobre 10 segundos, conhecida como Era de Planck. Essa é a medida de tempo mais antiga que temos conhecimento em nosso universo. Era quando ele estava confinado em um minúsculo, quente e denso ponto. Sua temperatura era tão alta que beirava 32 sobre 10 graus Celsius. E o seu tamanho, só para terem uma noção, era muito menor que um quark, que é a menor partícula possível que forma a estrutura de um átomo. Indo um pouquinho mais para frente, em menos 36 sobre 10 segundos, estamos na era da grande unificação. Nesse período, as 4 forças fundamentais da física que conhecemos como gravidade, eletromagnetismo e força nuclear forte e fraca não existiam. Elas estavam todas unidas nesse plasma denso de matéria formado por quarks e gluons. Nessa época, a temperatura estava de 27 acima de 10 graus Celsius. Só que existe um probleminha nisso tudo. Essas forças todas juntas unidas possuíam a mesma intensidade, e nós não sabemos explicar o porquê. É muito difícil entender como a gravidade e o eletromagnetismo possuem a mesma força. Ah, e aliás, era nessa época que a força gravitacional havia se separado das outras demais. Em menos 32 sobre 10 segundos, chegamos na era da grande inflação. Essa é uma das partes mais essenciais da teoria. Foi quando esse microscópico ponto expandiu suas dimensões e tamanho em bilhões e bilhões e bilhões de vezes, e isso em um intervalo muito curto de tempo, em milionésimos de uma fração de segundo. Isso foi causado pela inflação cósmica. Ela é o fenômeno físico que até hoje é responsável pela expansão constante de nosso universo. Essa parte da teoria foi proposta em 1981 pelo físico americano Alan Guth, como uma forma de explicar essa súbita expansão de nosso universo. Notem também que eu não usei o termo explosão, já que esse é um dos maiores problemas da teoria do Big Bang, o seu próprio nome, onde muitas pessoas tendem a confundi-la como uma grande explosão rápida que deu origem a tudo. E não foi isso, e sim uma expansão inflacionária. Só que existe um problema nisso, pessoal. Nós não sabemos qual foi a causa dessa expansão inflacionária, da inflação cósmica no caso. Se usarmos como parâmetro a equação de velocidade de Alexander Friedmann, vamos descobrir que temos a densidade de pressão e energia como as duas causas essenciais para essa expansão ocorrer. O problema é que o resultado final da equação de menos 1/3 de energia negativa nos diz que a causa responsável por essa expansão possui densidade negativa, só que nem a matéria e muito menos a radiação possuem densidade negativa. E até hoje essa é uma parte da teoria que prosseguimos sem uma resposta satisfatória. Em menos 26 sobre 10 segundos, estamos na era eletrofraca. Foi quando nesse período que a força nuclear forte havia se separado da força eletrofraca, que ainda era a junção da força nuclear fraca com a força eletromagnética. Mas o essencial disso é que essa separação entre as partículas acabou gerando mais interações entre as partículas vigentes, o que acabou por gerar outras mais novas como os bósons W e Z e o famoso bóson de Higgs. Essa influência do campo de bóson sobre outras partículas acabou aumentando o nível de matéria em quarks e elétrons, fazendo com que eles suportassem os níveis de radiação unidos a eles. Em menos 16 sobre 10 segundos estamos na era dos quarks e gluons.
Como já citado anteriormente, os quarks e gluons são as partículas primordiais que formaram o nosso universo desde o início. Juntos, eles formavam uma sopa de plasma muito densa, na qual chamamos de sopa primordial. Vai entender o nome, né? Mas o problema é que a temperatura ainda estava muito quente para que outras partículas mais complexas, como os prótons e os nêutrons, pudessem se formar. Em menos 6 sobre 10 segundos, estamos na Era dos Hadrons. Nesse período, a constante fusão de quarks e gluons permitiu um decaimento maior da temperatura de nosso universo, aliado à constante expansão. E finalmente nesse tempo, testemunhamos o surgimento dos prótons e nêutrons, apesar deles ainda não poderem se combinar com os elétrons, pois estes, por sua vez, estavam em temperaturas muito elevadas para poderem se misturar com a órbita destes. Mas o destaque desse período são as partículas hadrons. Elas começam a surgir em numerosos pares de partículas e antipartículas, gerando um constante processo de aniquilação entre elas. Em 1 segundo de vida do nosso universo, ele já havia atingindo as impressionantes dimensões de 10 anos-luz de comprimento, um excelente tamanho. A radiação nesse período também já havia finalmente se formado, se separando do plasma de matéria vigente, devido à constante aniquilação entre pósitrons e elétrons. De 3 minutos a 20 minutos em nosso universo, estamos na era da nucleossíntese. Ela possui esse nome porque os recém-formados núcleos de prótons e nêutrons começam a se aglutinar cada vez mais para formar os primeiros núcleos de elementos pesados, como hidrogênio, hélio e lítio, que seriam os elementos que formam as nossas estrelas hoje. Agora, indo para 50 mil a 240 mil anos, à medida que a temperatura de nosso universo decai, a taxa de expansão dele também misteriosamente começa a decrescer. E ele também começa a sofrer algumas variações em pontos da expansão. Mas a melhor novidade desse período é que agora os prótons e nêutrons podem se combinar com os elétrons. Isso finalmente gera o surgimento dos primeiros átomos em nosso universo jovem. O nosso universo agora atinge 380 mil anos de vida. Nesse tempo, a sua composição era de mais ou menos 75% hidrogênio e 25% lítio. Mas a melhor novidade desse período é o surgimento de um novo tipo de radiação, a radiação cósmica em micro-ondas de fundo. Nome grande, né? Mas para entenderem, ela é um tipo de espectro eletromagnético que tem uma temperatura de mais ou menos zero absoluto, ou menos 273,15 kelvins. Ela basicamente forma todo o nosso universo atualmente. Isso explica porque em algumas regiões o nosso universo parece ser homogêneo, seja em temperatura ou brilho. E mais, é graças a essa radiação que nós sabemos calcular a idade de nosso universo, pois como dito, ela compõe todo o universo, e como nós podemos ver ou detectá-la vindo de todas as direções a partir da Terra, nós podemos estipular a distância, tempo ou idade de qualquer galáxia ou estrela. Isso é incrível, não? Mas agora, indo para 150 milhões de anos, o acúmulo de toda essa matéria de elementos pesados acabou gerando grandes nuvens de poeira cósmica, na qual chamamos de nebulosas. Elas foram as responsáveis pelo surgimento da primeira geração de estrelas em nosso universo, junto com os grandes quasares. Mas, um outro detalhe, lembra o que eu falei antes sobre a variação da expansão em alguns pontos de nosso universo? Então, em regiões onde a tração gravitacional era um pouco maior que as outras, a matéria acabou se acumulando e se concentrando totalmente nessas regiões, fazendo com que ela entrasse em colapso e começasse a girar. Nessas regiões em que a matéria começou a girar ainda mais rápido, ela conseguiu contrabalancear essa atração gravitacional, fazendo com que a matéria se mantivesse unida e sem fazer com que a expansão retrocedesse. E nesses pequenos redutos de colapso de matéria, formaram-se as nossas galáxias. Ou seja, nós só estamos aqui vivos podendo assistir esse vídeo por causa dessa variação de expansão. Em regiões em que o giro foi maior, formaram as galáxias de disco, que são basicamente os tipos de galáxias como a nossa, a Via Láctea. Em outras em que o giro foi um pouco menor, acabou formando galáxias um pouco mais oval, no qual chamamos de galáxias elípticas, e são os tipos de galáxias mais velhas que existem. Em mais ou menos 1 bilhão de anos, boa parte de nossas galáxias já estavam formadas nesse período. Em 4 bilhões de anos, chegamos no pico e auge de formação de estrelas em nosso universo. Em 8 bilhões, acontece um fenômeno um tanto estranho. A expansão de nosso universo volta a acelerar novamente. Ela volta a quase a taxa crítica de expansão. Isso é uma coisa que dificilmente entendemos, porque, ao mesmo tempo, o nosso universo pode se expandir perto da taxa crítica e baixar um pouco acima dela. Mas em outros períodos ele volta normalmente a essa taxa. Isso é algo muito curioso de entendermos hoje em dia.
Em 9 bilhões de anos, o nosso sistema solar, junto com outros planetas, é formado. Em 9,5 temos a formação de nosso planeta finalmente estabilizada. E, em 12 bilhões de anos, testemunhamos o surgimento de vidas primitivas no planeta Terra. Após esses grandes eventos, já não temos mais muitos acontecimentos para relatar até aqui. Isso é tudo aqui em si, pessoal. Mas precisamos se lembrar de uma coisa. O Big Bang ele ainda é só uma teoria entre outras que tentam explicar a origem de nosso universo. Ele possui as suas falhas e, como já observado anteriormente, não pode nos fornecer todas as respostas. Mas felizmente, a ciência está dedicada todo dia a nos trazer novas descobertas satisfatórias sobre o nosso universo. Caso se vocês quiserem também, pessoal, eu posso fazer outros vídeos falando sobre, por exemplo, essas outras teorias que explicam o surgimento ou a expansão de nosso universo. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Para fortalecer o canal, não esqueça de deixar o seu like, inscrição ou comentário. Muito obrigado!